questão do PDF número 3, na Naishargika, né, que nós vimos que existem dois tipos de grupos planetários. Veja no seu mapa agora, que você tem aí o grupo do Sol e o grupo de Saturno, tá certo? O grupo do Sol, que é composto do Sol, da Lua, de Marte e Júpiter, né? E o grupo do Saturno, que é o grupo do Saturno, Vênus e Mercúrio, tá? Então, são dois grupos bem definidos, onde se planetas dos mesmos grupos estando juntos, eles teoricamente, nem sempre, né, mas a maioria das vezes, estão dispostos a causar mais, matematicamente, né, mais benefícios, tá? Seria mais fácil a situação na bava, né, na casa onde aqueles planetas estão, se eles forem dos mesmos grupos, tá? Agora, se planetas que não são dos mesmos grupos estiverem nas mesmas casas, né, isso já pode, isso teoricamente, né, já deve causar uma situação, algum tipo de interferência, né, nos caracas daquela casa lá, tá? Da casa onde está os planetas que não são dos mesmos grupos. Então, é melhor ter planetas que são dos mesmos grupos na mesma casa, tá certo? Caso não esteja acontecendo, que na maioria das vezes acontece, né? Já vai acontecer uma situação de interferência, né, nos caracas, né, na percepção dos caracas, né, na manifestação dos caracas em relação àquela casa lá, tá certo? Então, olhe lá, né? Nós temos os dois grupos e veja no seu mapa se você tem planetas de grupos diferentes, né, na mesma casa. Então, você sabe que, se você tiver, ali já tem uma situação meio complicada acontecendo, né, karmicamente falando, tá? Então, vamos lá, né? Isso aí é o PDF número 10. Agora, vamos dar uma olhada no PDF número 11. Deixa eu ver. Aqui está. Vamos verificar aqui. Mudou? Mudou. Então, PDF número 11, nós temos o relacionamento entre os grahas, né? Entre os planetas, tá? Observem aqui, gente, que uma vez que esses planetas, eles têm uma relação... Primeiro já tínhamos essas questões de grupos, né? Dois grupos distintos. Agora existe uma relação também, uma segunda relação, uma segunda camada que é preciso analisar, porque existe também a questão de neutralidade, tá? Vamos observar isso, né? Observem ali, né? O Sol, que tem os amigos dele, a Lua, Marte e Júpiter, né? Uma certa neutralidade com Mercúrio, né? Mas que de fato são inimigos, o Vênus e Saturno, tá? Então, observe isso aí, tá? No seu mapa, se você tem, pega o Sol, né? No seu mapa e vê se ele está, com qual planeta ele está, né? Porque, naturalmente, dependendo da situação, né, do Sol com esses planetas, pode gerar um efeito difícil, né? Mais para frente nós vamos ver, nós vamos avançando, né, cada vez mais, né, e nós vamos entendendo que existem muitos detalhes nesse Naishargika aqui, nessa relação entre esses grahas, tá certo? A Lua, então, vai ter só como amigos o Sol e Mercúrio. Agora, mas aí você vai dizer, mas Horácio, você disse que Mercúrio e a Lua são de grupos diferentes, agora você está falando que eles são amigos? Que história é essa? Né? Eles são amigos ou não são? Né? Você pode perguntar, né? Geralmente perguntam isso. Mas o que ocorre aqui é uma situação que a Lua, na verdade, né, é o pai de Mercúrio, tá? Eu não vou ficar explicando a questão mitológica, né? Mas é mais ou menos assim, tá? Então, existe uma relação que você vai poder observar, né? Que, olha só a relação que existe da Lua com Mercúrio, mas olha a relação que existe de Mercúrio com a Lua. Veja, que é uma coisa meio absurda aqui o que está acontecendo, né? Porque você vai poder perceber que a Lua gosta de Mercúrio, mas Mercúrio não gosta da Lua. Está entendendo?
né? E você vê que, às vezes, você tem essa relação acontecendo aqui na nossa existência, né? Você vê, muitas vezes, o pai que gosta muito do filho, mas o filho odeia o pai, né? Então, você tem essa situação acontecendo. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando do ponto de vista psicológico, né? O que isso causaria, né? Dentro lá da mente da pessoa, né? Que tem esse tipo de relação. É disso que nós estamos falando. Nós temos que entender que esses grahas, aí, esses corpos celestes, são consciências, né? São seres vivos, tá certo? E se eles têm consciência, eles também têm sentimentos, né? Eles têm a sua personalidade, né? E tudo mais, tá certo? Então, trata-se disso aqui, tá? Então, não se você começar a enxergar dessa forma como eu estou falando, você vai começar a compreender, né? Com mais facilidade, né? Com o que está acontecendo, né? O que existe essa flexibilização, né? Não existe uma coisa dura, né? Uma coisa fixa, né? Uma coisa que aquela coisa tradicional, dura, né? Que é bem conservadora, né? Não tem isso aqui, tá? É uma coisa extremamente dinâmica, né? Então vamos observar aqui, né, essa situação da Lua no PDF número 11, né? Que eu tô, tá vendo aqui? Da Lua com Mercúrio. E aí você pega o Mercúrio, que é inimigo da Lua, está vendo? Oh, meu Deus, esse negócio tá ruim pra caramba aqui para mim. Mas tá vendo, né? Observem esse quadro aí, então, e vejam, e vai comparando cada graha, cada planeta, você vai comparando a relação de amizade e inimizade, tá? E aí vê se eles estão, quais planetas estão na mesma casa, e vai comparando, e aí você vai anotando isso do lado. Então, tá, eu tenho o Sol com Saturno, né? Aí vamos olhar o Sol com... Ih, rapaz, tá ruim. Sol com Saturno na mesma casa, não é lá grande coisa, né? Mas é melhor, por exemplo, então, você ter um Sol com Vênus, né, do que um Sol com Saturno, né? Essa que é a questão, certo? Mas, de toda forma, eles são já bem inimigos, né? Porque eles são de grupos diferentes, e aqui nesse Naishargika, aqui na relação entre os planetas, você vai vendo que cada vez eles vão ficando mais adversos, tá certo? O que significa isso? Que os caracas do Sol, que nesse caso é representado pelo pai, e Vênus, né, que representa a questão afetiva, né, a questão da sua feminilidade, vai sendo afetada, tá? Se os dois planetas estiverem na mesma casa, tá certo? Então é isso que você